Cecília, que bom que você já chegou. Vou esperar o povo chegar, esperar a Aline aparecer. Oi, Cecília, tudo bom? Oi, Cecília, que bom que você tá aí. É muito estranho esse começo de live, a gente fica aqui falando sozinho. Que bom que você tá aí. Que legal. Daqui a pouquinho a Aline deve estar entrando. Também tô feliz que você tá aí. Oba, a Aline entrou. Que bom. Assim a gente espera as pessoas juntas. Oba, oba. Ah, oba, chegamos. Oi, queridona, boa Boa tarde. tarde. Eu estava agora mesmo conversando com Cecília, que a Cecília entrou, eu falei com ela, ai, que bom que você está aí, porque fica esquisito você ficar falando sozinho, pelo menos se tiver alguém, a gente não tem a sensação de que está falando sozinho. Tudo bom, É verdade. Aline? Tudo Chegou ótimo, nosso, super feliz. chegou nosso, ah lá, ela tá aí, a Cecília tá aí te dando um olá. Beijo, Ceci. Que Ai, legal. como eu admiro vocês, muito, muito, muito demais. Ué, idem, minha filha. É rua de mão dupla essa conversa, é rua de mão dupla. Estou falando por mim, estou falando por Cecília também, rua de mão dupla. Ai, que legal, chegou o dia, viu? Chegou o É dia. verdade, eu já não estava mais me aguentando de tanta ansiedade de estar aqui. Ah, mas E você é melhor do que ninguém sabe, né? Eu já estava é, até perturbando, falei, gente, será que eu vou conseguir, né, corresponder às expectativas da Neide, fala, bibliotecária, escritora? fala sério, Aline, fala sério. No final dessa conversa, a gente vai voltar esse assunto aí, se não foi bom e se não foi legal. É você que está achando que vai ficar assim, toda preocupada, tem nada a ver. Ó, Mercedes chegou, que bom. É bom Oi, Mercedes, boa tarde. quando o povo vai. Chegou também a Amanda. Amanda, minha amiga, ela ganhou neném recentemente. Manda muitos beijinhos para Helena. Legal. Quem mais chegou? Cláudia Franco, que é minha amiga, que está aqui também, que bom. Eu fico meio perdida com os comentários. Se você estiver falando alguma coisa e aparecer alguma coisa que você queira parar e falar, pode parar, porque às vezes os comentários para mim trava, às vezes é complicado. Então vamos nós duas procurar ver se tiver, porque às vezes também é um amigo seu, né, que você quer falar. Então chegou alguém aí, oi mãe, chegou um filho aí. Que legal, que legal. Oi, meu amor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo, mãe e filho. Seja muito bem-vindo. Olha só, é bom entrar, a pessoa entrar logo, que a gente já vai adiantando o assunto, porque assim, nem sempre as pessoas que estão aí agora assistiram as outras lives, né? Porque é uma série de lives que eu estou fazendo. Então, eu sempre começo explicando isso. Eu sou Neide, sou do Arte de Guardar Histórias, para quem está aí e ainda não viu nenhuma dessa série de lives. E queria explicar para vocês por que eu resolvi fazer essa série de lives que tem a ver com personagens literários. Porque o ano passado eu fui convidada para várias lives. No começo fiquei assim, se ia participar ou não. A gente sempre fica achando, ainda mais naquele ano, um ano super complicado. Mas foi ótimo, porque eu descobri que live, no fundo, é assim, enquanto você está fazendo, você está falando uma coisa que você gosta, é um sossego que você tem de tanta coisa ruim que está rolando em volta. Então aí eu passei a ver a live dessa forma. E aí eu achei que foi tão bom
ter participado. E aí eu falei, eu queria convidar essas pessoas que me convidaram, né, para achar um tema para conversar com essas pessoas. E a maioria das pessoas que estão aqui, que ainda vão vir, foram pessoas que eu fiz live no ano passado. Então eu acho que é assim, para retribuir, porque foi tão bom, né, que eu achei que no mínimo eu tinha que fazer isso. E aí eu fiquei pensando que eu queria um tema que fosse um tema que bastava a pessoa gostar de ler, que aí ela podia participar, né? Porque personagens literários, basta você gostar de ler. Sempre tem aquele personagem que você gosta, que você não gosta. E se a pessoa, além de leitora, também fosse escritora, ótimo, seria uma questão a mais. Mas, na verdade, eu queria isso, eu queria que as pessoas que viessem fossem pessoas que se sentissem à vontade com o tema. E é legal porque hoje é a 10ª live que eu já estou fazendo, que eu nem pensei que fosse ter tantas, né? Porque assim, eu falei, vou fazer uma série de lives, mas depende das pessoas quererem também, né? Se interessarem. Então, vendo agora, olhando para trás, eu vejo que é tão interessante que cada live, se você for lá olhar no gravado, cada uma é diferente totalmente da outra. Porque depende da experiência, né? Depende da experiência da pessoa. Então, eu acho que o fato de ser personagem literário, acho que ajudou muito, né, nessa parte. Eu acho que foi bem legal. E aí é isso. E aí te convidei porque você é professora, né? E a questão de. E além de ser professora, você trabalha com os leitores, os pequenininhos. Eu acho que deve ser fantástico fazer um trabalho. Até na hora de fazer o post, eu consegui achar uma figurinha que tem um livro no meio e um monte de criança em volta, que é isso que eu fico imaginando, né? Que as crianças muito pequenas pode ser, porque aí você vai levando o personagem nos livros. Aí eu achei isso. Então, eu acho que tinha que ter realmente alguém com essa experiência, porque, aliás, é onde tudo começa, né? Se você parar para pensar, é ali. Se você consegue fazer a criança se envolver com aquilo, a coisa anda, né? Se começar a empacar dali já vai ser mais difícil, mas eu acho que realmente é o começo de tudo. E antes da gente falar dos personagens, eu queria te perguntar uma curiosidade que eu tive. Que eu sempre vou nas redes sociais das pessoas, que é uma coisa que você vê sempre rápido, para ver alguma coisa lá que eu tenho curiosidade. E eu fiquei curiosa com relação ao nome que você deu para o seu IG, que é seu nome, História e Brincante. Por que você escolheu esse nome? Historiarte É, é, Brincante. é. Esse nome surgiu, eu não era professora. Não? Não, eu sou administradora, né? E lá atrás eu trabalhava com educação, mas assim, de forma voluntária. Mas a minha profissão era administradora, contas a pagar, receber, medições, tudo isso. E eu estava indo trabalhar, estava sentada, né, no ônibus, que o ônibus naquela época para mim era um meio de transporte muito rápido e direto até o meu trabalho e me permitia ler e viajar, etc. E nesse meio tempo aí que eu estava lendo, viajando numa leitura que eu nem me recordo qual leitura eu estava na época fazendo. Mas eu sei que e eu já contava histórias no hospital. Eu participei da ONG Vive e Deixe Viver, da Regina Curso, e eu contava histórias no Hospital de Bom Sucesso, todo sábado, fazia esse trabalho voluntário. E com isso tudo acontecendo, eu sempre gostei de criança contar história, parará, pereré, e veio assim na minha cabeça, caramba, eu podia fazer um projeto. Um projeto que tenha arte, que tenha história e que seja brincante, né? Porque tem tudo a ver. Contar história não é só o ato de você estar ali fazendo uma dramatização ou só ler o livro. Contar história é tudo isso, que é brincante, ela te permite ser brincante também com as histórias, né? Ela te permite também abordar a arte, as brincadeiras. E música, tudo faz parte da arte.
Então eu pensei, caramba, eu podia dar um nome para o meu projeto de História e Arte Brincante. Gente, isso ficou adormecido, porque eu não fiz esse projeto, eu participei de outros trabalhos voluntários, e na pandemia, no ano passado, no dia do contador de histórias, surgiu essa questão da gente ficar em casa uma semana e depois postergou um mês e depois eu falei assim, gente, e as minhas crianças? Meus alunos amam escutar histórias. Então eu pensei, vou criar um Instagram para aproximar, né, estreitar os laços com os meus alunos. E aconteceu, eu falei, que nome eu vou dar? Opa, já sei. Vou dar aquele nome que eu pensei lá atrás, eu nem sonhava ainda, eu sonhava, mas eu nem imaginava que eu ia conseguir ser professora. Aí eu falei assim, tem tudo a ver. Aí eu coloquei História e Arte Brincante. Por quê? Porque é uma página, no início, né, era para estreitar os laços, mas foi acontecendo coisas tão bacanas. Eu fui convidando pessoas que já têm uma vida no meio artístico, seja na contação de histórias, na parte do teatro, na parte da música, mas que não são tão conhecidas. E eu já trabalhando em sala de aula, eu percebo que muitas professoras, elas utilizam músicas, mas músicas, eu escutei um termo certa vez, que eu achei até interessante, a cultura de massa. Aí, a cultura de massa, a cultura de massa, galinha pintadinha, Xuxa e tal. E essa cultura de massa veio da fala de uma mãe. Caramba, vocês ouvindo Galinha Pintadinha, entre outras músicas, né? Mundo de Bita, vocês não trabalham assim com MPB mesmo e tal? Aí eu fiquei pensando naquela mãe que falou isso para aquela professora. Eu falei assim, caramba, realmente, né, tem tanta gente bacana no meio e que é desconhecida e que não entra na sala de aula justamente pela falta de conhecimento. Então eu convidei Param Pam Pam, Rony as Figurinhas, e assim, foi bem bacana, porque eu recebi, inclusive, relatos de professoras que trabalharam músicas do Param Pam Pam na quarentena, ou seja, uma cultura diferente, Sim. né? E nada contra, eu não tenho nada contra a galinha pintadinha, não tenho nada contra, eu acho que é questão de gosto, adequação, eu acho que a gente tem que ser eclético e gostar de tudo, porque tudo tem a acrescentar. Então, o História e Arte Brincante veio disso, Agora, dessa é questão. muito legal a sua página lá no Instagram, porque ela realmente tem esse ar. Você entra nela, tem um monte de coisa de brincadeira, de brinquedo, tem essa alegria. Então, sabe aquela coisa que o nome e a cara do que você está vendo combinam? É muito, o seu Instagram, ele é muito alegre, ele tem muita alegria. Você entra, tem aquela coisa do brinquedo que você ensina, aí eu vou logo lá ver como é que é. Então, tem essa coisa do nome, né, combinar com o que você faz. Eu achei esse nome. Isso. Ela é eclética, ela tem história, ela não é só um padrão, ela não é uma página só para eu divulgar boas leituras, não, ela é uma página que tudo está ali casadinho, porque tem história, tem arte, tem brincadeira, e tudo vem das histórias. Não, e eu posso até fazer uma propaganda aqui. Que legal, que legal. Tem a propaganda. Exatamente, pode fazer a propaganda dele. Congelou aí? Congelou para vocês? Tinha dado uma congelada. Deixa eu ver se voltou. Fala aí alguma coisa, Aline, ver se voltou. Oi, voltou? Voltou. Tinha dado uma congelada assim que você mostrou o livro. E eu aqui toda boba com ele, né? Você mostrando ele aqui toda. Oi. Agora você. Pois é.
Você Ele tem tudo a ver com a minha página, é, com a nossa página, porque a página é de todos. E eu amo esse livro e ele já está aqui na pauta para entrar, para trabalhar com as crianças da educação infantil. porque ele é de brincadeira, ele tem muita brincadeira, ele é um livro de brincadeira, então tem sentido. Agora, o que eu acho que é legal a página, porque a criança não é uma coisa só. A criança tem um monte de. Por isso que eu acho que realmente o seu espaço no Instagram tem a ver com o nome. Porque ali você não se prendeu a uma coisa só. Você coloca várias coisas que é como uma criança é, né? A criança muito pequena precisa de muitas coisas para interessar ela, não pode ser uma coisa única. Então, a sua página tem toda a carinha da criança, né? A carinha do trabalho que você faz. E essa coisa de professor, eu sempre digo que eu não sou professora por um acaso, porque eu tenho paixão pelo trabalho do professor, né? Só um Na minuto, por última. favor. A Cecília, Congelou? só um minutinho. A Cecília está perguntando qual livro. É o livro da Neide, que se chama A Ciranda da Alice. É um livro super brincante. Ele traz brincadeiras populares que já estão assim, se a gente não resgatar, a criança acaba se perdendo aí nesse mundo da internet, porque na educação infantil você pensa que não, mas eles também pensam muito, estão muito ligados, né, na internet. Então, eles nem sabem o que é isso. Se eu Não. mostrar, eles não sabem, não vão dizer, não sabem. Então, assim, é preciso estar resgatando todos os anos essas brincadeiras. Tem outras aqui maravilhosas. No final, a Neide ainda colocou uma proposta aqui maravilhosa, né? Que é brinquedos, brincadeiras com os ditados populares, inclusive. Então, assim, ela já faz. Olha, Neide, você me desculpa, mas eu preciso falar, né, sobre esse livro que é maravilhoso. Você já faz aqui uma chamada maravilhosa no final do livro, que você fala assim: vamos brincar de viajar no passado. Convide um adulto para compartilhar essa parte com você, vai ficar muito mais divertido. Ou seja, você nesse momento está chamando todas as infâncias para participar daquilo ali. A ideia é essa. Então, assim, é juntar o passado com o presente. E disso aí só tende a sair coisas maravilhosas. É verdade. E é aquela coisa, eu sempre digo que esse livro é um livro para a família. Porque eu quero. O meu propósito é que as crianças não usassem ele sozinho, né? Trouxesse quem está em casa. Então, na pandemia, ele funciona muito bem, porque como você pode fazer brinquedos, qualquer coisa, a ideia é exatamente essa, qualquer coisa que sobrou, uma caixa, um papel, alguma coisa. E como tem brinquedos de antigamente, então, estando em casa, dá para ter fazer esse link, né? Com a mãe, o pai, a avó, inclusive, não é de propósito que eu botei uma avó na história para falar dos ditados, que as crianças, eu percebo que criança acha muito engraçado quando você fala um ditado. E aí, como os ditados têm um começo, tem um motivo para ter aquilo, então eu coloquei a avó falando os ditados, porque as crianças elas acham muito interessante isso. Então, esse livro eu gosto muito, a pesquisa dele foi maravilhosa, porque eu tive que pesquisar muito as brincadeiras, os brinquedos, e eu fico feliz de ver que você vai usar ele, que é para isso mesmo, né? A gente faz para isso mesmo. E quando a gente sabe que tem essa possibilidade, é realmente muito, muito, muito interessante. E aí eu queria falar uma coisa em relação a professor, né? Que eu estava falando que eu não sou por um acaso. Assim, na última live, quem estava aí vai lembrar, foi uma professora que veio aqui, uma professora de sala de leitura, né? E lá no Facebook dela tinha uma pergunta assim: a pessoa que eu admirava quando era criança era. E aí ela respondeu falando da professora Dona Antônia dela, que ela amava e por que ela fazia isso. E você sabe que eu fiquei pensando hoje, no caso, você sendo professora, que é assim, essa resposta, quando se faz essa pergunta, acho que a maior parte das vezes vai vir
a resposta como um professor, né? O professor a gente sempre guarda lá dentro do coração e quando tem uma oportunidade você sempre fala. Então, por isso que eu acho que realmente o professor é tão importante, por isso. Porque, mesmo que na época a criança não tenha essa noção, quando o professor se aposenta e encontra um aluno, né, que foi seu aluno, um ex-aluno, quando aquele aluno está falando da vida dele, como é que ele fez da vida, de alguma maneira o professor participou, né, lá atrás. Então, eu acho fundamental a valorização do professor por isso, porque temos que pensar que está ali, é aquele começo ali que é a base. E por isso é que eu valorizo tanto e sempre te digo isso, que eu acho, professor, até preciso falar para quem está aí, acho que só tem nós duas e a Cecília, do nosso grupo lá do Geração, né, que você criou um grupo para falar de leitura e literatura, e como para mim é importante estar lá, porque lá tem um monte de professor, aquilo ali é tanta experiência de sala de aula que eu não tenho e que eu me interesso, então eu sempre insisto essa coisa do professor por isso, porque eu não consigo ver de outra forma. E a vida mostra que é assim, a vida mostra que realmente é importante. Então, por isso é que eu insisti tanto com você para vir, porque eu queria que você repartisse a sua experiência com a gente, né? Que você vai ter muita coisa para falar. Então é isso, eu queria que você começasse a falar como é que acontece esse encontro dos personagens com essas crianças nas salas e com essas crianças menores. Então, somos todos ouvidos. Primeiramente, Neide, você falou dessa questão da admiração, né, pela professora. Eu tenho contato com a minha professora do ensino fundamental até hoje. E ela mora pertinho aqui de mim. De vez em quando a gente se vê. Já tem um tempo que nós não nos vemos, né? E agora com a pandemia ficou mais difícil. Mas olha só, vou te contar que ela foi minha professora de ciências numa escola pública e ela foi extremamente maravilhosa, marcou minha vida para sempre. Toda vez que a gente se fala, eu não deixo jamais de falar isso para ela. Por quê? Ela era uma professora que ela não abria o livro para ler, não, ela mostrava para a gente na real. Ela era aquela professora que levava a cebola, descascava a cebola dentro da sala de aula para mostrar para a gente que a cebola tem células. Gente. E ela mostrava as células da cebola para a gente. Ela trazia os exemplos concretos. E quando tinha a possibilidade, assim, ela tinha uma oportunidade, ela levava a gente para fazer passeio, aula passeio, em vários locais daqui do Rio de Janeiro. A gente ia de trem. Então, quando não alcançava o dinheiro para pagar a passagem do trem, ai, gente, ela era maravilhosa. Ela colocava a gente para passar, ou pular a roleta, ou passar por baixo da roleta. Ela falava, pessoal, isso é errado, hein? Mas eu preciso fazer para vocês poderem sair da sala de aula e aí ela falava com os guardas, né, os seguranças ali, aqui é escola pública, o pessoal precisa passar, a gente não tem... Ah, tudo bem, eu vou abrir aqui. Aí o segurança abria lá aquela parte para os alunos passarem. E aquela revoada passando, aquilo era uma diversão, fora o aprendizado que a gente tinha com ela. Da minha turma, eu ainda tenho contato com a maioria. Ninguém deu para coisa ruim nessa vida. Ninguém. Ninguém. Muito pelo contrário. Saiu delegado, saiu advogado, saiu professores demais seguindo o exemplo dela. E quando eu contei para ela, depois de alguns anos na administração, eu estava assim muito triste, eu estava desmotivada, porque a administração é rotina, né? É aquela rotina louca, diária, todo dia a mesma coisa. Eu falei para ela assim, professora, eu vou largar a administração, eu vou fazer pedagogia, eu quero ser professora igual a senhora. Aí ela falou assim, coitada de você, pensa direitinho, pensa com carinho, você tem certeza que você quer isso para sua vida?
Olha, eu que tô te falando, pensa com cuidado. Eu falei, eu quero ser como a senhora foi para mim e como alguns outros professores também foram para mim, eu quero. Aí ela, então vai adiante, qualquer coisa conta comigo. Aí eu falei para ela assim, professora, eu quero trabalhar com educação infantil. Aí ela, agora você ficou louca de vez. Acabou para você. Educação infantil, eu não sei o que é pior, educação infantil, fundamental, ensino médio. Eu falei assim, como assim, professora? Ai, é porque eu já estou na época de me aposentar, então assim, eu já estou saturada. Eu falei, bom, porque explica isso aí direito. Então foi por isso. E eu me encontrei na educação infantil. Eu não largo a educação infantil por nada, porque eu acredito muito que é ali que tudo começa. Eu acho. A gente encontra os adultos, às vezes os adultos trazem umas questões que você olha assim, caramba, isso não foi bem resolvido na educação infantil. É, Aí o adulto vai passando os anos, vai carregando aquilo ali com ele, e vem da educação infantil, eu acho. né? Eu, eu, Pois é. eu E esse realmente ano, acho isso. Você está falando é realidade mesmo. É o começo, né? Lá é o começo. sim. E esse ano eu não imaginava que eu ia voltar a trabalhar. Não imaginava. E para, assim, a minha surpresa, eu recebi 2 convites. Um para entrar numa equipe multidisciplinar, maravilhosa, maravilhosa. Uma fono, uma pedagoga, uma psicóloga. Gente, ali é muito aprendizado. Com crianças, jovens e adultos autistas. Não. Agora, imagina contando história para essa galera. Que coisa. Eles são muito literários. Se eu chegar para eles, abrir teu livro aqui e falar um ditado para eles assim, ó, cadê aqui, ó? Você está chorando lágrimas de crocodilo. Eles não vão entender nunca o que é isso. Eles não conseguem assimilar a figura de linguagem. E, assim, eles acabam tendo falas que você olha assim sob a perspectiva deles, caramba, não é que eles têm razão, por que a gente também não pode olhar de uma forma diferente? E também o convite para voltar novamente para a sala de aula, que, claro, eu não ia negar nunca, gente, é pandemia, mas se as crianças estão dentro da sala de aula, dentro da escola, eu voltei. Eu voltei porque eu amo sala de aula, eu amo estar com crianças, e não tem jeito. E sempre, em todas as escolas que eu trabalhei, e agora trabalhando, as histórias estão comigo o tempo todo. E também não posso deixar de falar do menino Pirilampo, né? Porque já passou por mim, já passaram por mim vários meninos Pirilampo, e essa questão da escuta ativa, né, da criança muito calada, muito quietinha, é preocupante? É demais. Não é que ela seja uma criança comportada, educada, não. Criança pode ser comportada e educada sendo falante, sendo ativa, não é verdade? E uma das melhores formas da gente extrair isso da criança, o diálogo, esse envolvimento, é através das histórias, através dos personagens literários, né? Então, comigo sempre tem história, sempre tem personagem, sempre tem uma história para poder abrir janelas de apreciação, abrir janelas para conversas, né, para diálogos, porque eu lembro lá no nosso grupo, né, no nosso clube de leitura, que toda vez que eu falo o nome dela, eu lembro da Cecília. Eu tenho anotado
Eu lembro da Cecília porque eu não me aguento. Sobre as histórias. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra ver se pra eu falar direitinho, do jeito que ela colocou. Ai, agora eu não sei se eu vou achar, né? A gente quando Enquanto, tá com... enquanto, Ai, enquanto você procura, eu quero te falar uma coisa. Teve aqui a Jaíra, uma amiga minha, que falou uma coisa, enquanto você estava falando aí desse seu amor, né, pela educação infantil, que isso se chama vocação, e é verdade. Né? Esse seu interesse, essa coisa de não deixar para lá a vocação, não é só porque é importante fazer, é porque para você é importante para você. Então ela colocou que isso se chama vocação e realmente é vocação mesmo, não tem outro nome para isso tudo que é você o chamado, né? é, É o chamado. Todo dia você recebe esse chamado e você tem que atender, não tem jeito, porque senão essa voz não cala nunca. é, Vaninha tá aqui, Vânia Malfei. Um beijo. Nós trabalhamos juntas, evangelizando crianças. Quantas coisas a gente já viveu juntas. Ó, que felicidade te ver aqui, Vaninha. Muito bom. Eu achei aqui a frase que fala assim: no fundo, os livros são isto, conversa sobre a vida. E é urgente, sobretudo, aprender a conversar. Sabe quem falou isso? Ah lá, a Cecília colocou lá. Yolanda Restes. quero ver você falar com o sotaque de Cecília. Isso você não sinto muito, só ela, com sotaque só ela. Yolanda Restes. 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 Tá bom assim? Tá ótimo, tá ótimo. E é isso. E os livros, eles nos proporcionam conversas, né? O César Obeide, ele também, em uma live, gente, como eu admiro esse autor, esse escritor, né? Ele falou o seguinte, que a gente não lê para ser inteligente, a gente lê para perder o preconceito, conhecer outras culturas e hábitos, porque é importante. É verdade. Então é isso, Neidinha. Aí eu entrei nessa escola recentemente, mas assim, eu comecei na segunda-feira passada, né? E eu percebi que as crianças são muito, muito agitadas. São aquelas crianças assim, gente, que você chega, caramba, minha nossa! Nunca imaginei, nunca vi, nunca vi. Então, o nosso olhar enquanto leitora, contadora de histórias, professora, ele imediatamente nos leva ao quê? A criança está precisando de histórias, né? E tem muito essa questão, ler o livro em voz alta ou contar a história usando fantoche, porque a gente sempre ouve certas falas assim, não, porque a da pedagogia, a área da pedagogia é para brincar de fantoche, manipular, né, os bonecos, tal, tal, tal. E a da letras, não, da letras ela vai usar mais a literatura, vai ler o livro. Eu penso que tudo se completa. Ler o livro, dramatizar com fantoche, isso vai acrescentando na criança e favorecendo o seu desenvolvimento. Então, eu tenho lido bastante com eles, eu gosto muito desse livro aqui, ó, da Cíntia Barreto. Ela é coordenadora de uma pós que eu faço, que é maravilhosa. Eu estou aprendendo mais a ouvir do que falar. Então, nessa pós, gente, as coisas que eu vou escutando, eu vou aprendendo, assimilando e assim, caramba, como é bom ouvir opiniões diferentes, diversas, como a gente cresce com isso, né? E esse livro é maravilhoso porque conta a história de uma menina leitora
e suas várias formas de ler o livro. E as crianças, quando se deparam com, caramba, eu também posso ser a Lia, eu também posso ler aonde eu quiser, na banheira, na praia, na pracinha, onde for, aonde tiver que ler, eu vou ler, né? E a Cecília tem um livro chamado Livro Herói. Quem mais do que um livro pode ser o nosso herói, principalmente nesses momentos de pandemia, né, onde a arte está tão presente e as pessoas têm falado tanto aquela frase, né, que a arte existe porque a vida em si não basta. É verdade. E é isso, os livros, eles nos proporcionam. A Kátia está falando aqui, aprender brincando é um incentivo à criança, ela participa mais, aprende com prazer, sempre. Verdade. Principalmente em educação infantil, né? Porque você está lidando com crianças pequenas e você precisa colocar elas, se posicioná-las no tempo, no espaço. Você vai passar isso para elas como? Transmitir como? Através das brincadeiras, através dos livros, das histórias. As histórias, elas nos ajudam a falar sobre diversas temáticas, né? Eu tenho um livro aqui bem bacana, que é da querida Luciana Belém, que é E Agora, Olivia. Caramba, nesse livro, eu até falei para ela, como é rico, você aborda diversas questões, você aborda o mundo animal, você aborda a amizade, você aborda o som dos bichos com as crianças, trazendo elas para a história, elas vão ficando o quê? Mais conectadas, mais calmas, mais focadas, né? Acaba esquecendo um pouquinho o amiguinho, acaba esquecendo de bater. Olha só, Verdade. eles vão esquecendo de agredir o amiguinho, de dar aquela investida que, né, corporal, que faz parte dessa idade, faz parte do desenvolvimento, mas que você tem que trazer a criança para as atividades, para elas poderem ir com isso desenvolvendo, amadurecendo. Então, eu amo histórias que falam sobre amizade, que falam sobre amor. Eu tenho uma aqui, ó, que fala sobre amor. Essa da Olivia também fala sobre amor, amizade, né? Mas essa, O Segredo da Lagartixa, olha o que a lagartixa está segurando. Uma caixa. Então, você já traz a criança, já aguça a curiosidade. O que será que tem dentro dessa caixa? Por que ela está segurando com tanta força? Olha o rosto dela. Ela não está fazendo uma força, a língua para fora. Então, vai aguçando a curiosidade. E é isso, você tem que captar na criança aquilo que ela tem a te oferecer. A criança é curiosa por natureza. Verdade. Não é? Tem que ter a atenção. E dentro dessa... Tem que ter atenção para isso. E eu acho muito importante, interessante, isso que você falou em relação a letras e a pedagogia, que um é para um enfoque, outro para outro, mas o professor tem que ter o bom senso de ver qual é a hora de misturar ou de usar uma coisa ou outra. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? É isso que faz a diferença para a criança. Não adianta você ir por um caminho só porque aquele caminho é o caminho que a pedagogia manda ou que a letras manda. Aquela criança, aquela turma pode precisar de uma coisa que junte. Isso mesmo que você falou, acho perfeito. Sim, porque assim, a dramatização é muito importante. Ali você está trabalhando as linguagens da criança. Quando ela está dramatizando o personagem que ela gostou na história, você está trabalhando a linguagem, você está trabalhando a socialização. E quando você está lendo um livro para criança, né, você também está trabalhando outras coisas, a escuta, você está trabalhando a linguagem de uma forma social, né, porque ela está escutando a sua narrativa, a sua leitura, e ela está absorvendo aquelas palavras, a forma como você fala,
né? Como essas palavras vêm de forma, saem da sua boca de forma oralizada, as rimas, criança ama brincar com rimas, ama. A Mercedes está falando aqui que está curiosa para conhecer o livro da Cecília, esse livro é Herói. Mas olha só, Mercedes, vai lá na minha página, tem uma live que a gente fez. Eu, Neide e a Patrícia Montes, que eu apresento um pouco, eu falo um pouco do livro da Cecília, o livro Herói. E também tem resenha lá na página. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dos outros livros, tem os livros da Neide, tem os livros da Cecília, tudo lá. Tudo lá. E é isso. É isso. Olha só, aqui na sua, no seu, acho que é no seu Instagram, você fala uma coisa que é exatamente isso que você acabou de explicar aí em relação ao seu amor, né, esse trabalho que você faz. Você colocou que acredita no poder potencializador das histórias, da arte e das brincadeiras. Porque se você realmente reúne tudo isso, a criança de alguma forma vai responder, né? Realmente eu acho que é potencializador mesmo, né? Se você entende o que a criança, o que aquela turma está precisando e oferece a eles. Então não tem como não funcionar, né? Não dá certo. Eu assisti uma live sua, não vou recordar com quem, mas eu coloquei, inclusive, nos comentários, você termina o seu livro do Menino Pirilampo, ele ali, quando descobre a literatura, ele dá uma demonstração de que alguma coisa mudou na vida dele. É verdade. Né? É. Mas você não mas o livro não diz o quê? Isso fica na sua cabeça. Você vai imaginar, você que vai dar continuidade à história na sua cabeça, na sua imaginação. Mas nessa live que você fez, agora me veio aqui na mente a história, um menino, parecia o menino Pirilampo, e ele virou um profissional bem bacana. Você lembra dessa live? Não. E que história? Não lembro. Caramba. Eu ainda coloquei assim, porque falaram que parecia o menino Pirilampo. Eu ainda falei assim, mas para mim é o menino Pirilampo. Foi alguma coisa que eu mostrei. Já sei. Foi um livro que eu mostrei, né? E a pessoa disse, com quem eu estava falando, falou que aquele menino parecia o menino Pirilampo. Agora estou me lembrando, agora tem que tentar me lembrar qual era Qual livro? Mas era um livro, isso mesmo, aí você participou exatamente. É porque talvez a história, já sei, é uma história. Foi aquela história que eu levei, né, quando eu, você e Patrícia fizemos a coisa da taxação do livro. Autor, que quer dizer um autor, que é um personagem que existe, só que eu não sei onde que ele está ali para poder te mostrar ver se é esse, mas é esse sim. O que acontece? É um livro que coloca aquela pessoa que existiu, que faz parte da história, como criança. E aí mostra a coisa da escravização de uma forma que a criança, olhando o personagem como criança, consegue acompanhar. E aí na capa, eu acho que na capa foi que alguém foi que ficou parecendo o menino Pirilampo, acho que foi isso. É o livro que eu apresentei junto com vocês na live da taxação, é esse. Mas que esse menino tem uma trajetória também de mudança, de desenvolvimento. Tem. A fase adulta. Exatamente. E que ele se torna um profissional, assim, fenomenal. Exatamente, inclusive porque eu li a carta que a mãe dele mandou para ele. A carta, e na carta tinha isso que você está falando, é exatamente isso. É a trajetória, é realmente uma trajetória, porque o menino Pirilampo, ele, ali no livro, como é que ele começou a vida dele até chegar na possibilidade daquilo mudar. Mas cada um que vai ler que vai entender como é que foi feita essa mudança, mas tem esse movimento.
Então, o que era igual nesse livro que eu mostrei, desse personagem, que é um personagem que existiu, na verdade, é isso, é a coisa do movimento, né, de fazer a vida ter um outro rumo, e o menino Pirilampo ele tem isso, porque ele, uma hora, ele resolveu que ele ia acabar com aquilo, né? Porque ele não era tímido, nem ficava quietinho, porque ele queria, ele não conseguia ultrapassar essa barreira, mas ele estava procurando um caminho. Então, a relação é essa. Esse livro que eu mostrei tinha isso, que era uma coisa que é o caminho que a pessoa... Porque, às vezes, a dificuldade é tão grande que a pessoa para, né? E a pessoa não... Como você traz na história, né, do menino Pirilampo, que você falou que esse livro ele é dedicado às professoras. E a gente sabe que existem professoras que, quando se deparam com aquela criança mais quietinha, mais tímida, ela vai ficando lá no cantinho dela, né? Muitas vezes ela vai sendo ignorada ou, de repente, até diagnosticada precocemente. Essa criança tem alguma questão, assim como acontece com aquela criança mais agitada. Ah, não é possível, essa criança tem questão, está explícito. É verdade, é verdade. E a questão é justamente aquela que está mais agitada, você colocar um limite, e aquela que está mais quietinha, você oferecer mais possibilidades para ela. De repente é a questão da socialização, porque assim como nós adultos temos, né, alguns têm uma questão para socializar, alguns são mais tímidos, as crianças também. O adulto tímido é aquela criança que, menino Pirilampo, que não teve uma professora que apresentou a literatura, etc e tal. Então, assim, como que a gente faz para trabalhar com a criança, menino Pirilampo, e a criança que já é mais agitadona na sala de aula? Né? Como? A gente tem que ter nossos meios. Eu fiz uma brincadeira com eles, certa vez. A gente estava trabalhando conto de fadas, né? Assim, Cinderela, Branca de Neve, os cabritinhos, tal, tal, tal. Aí, depois de apresentar os clássicos e tal, a brincadeira foi o seguinte: vamos fazer charadas, charadinhas. Aí você faz uma charadinha, né? De acordo com a linguagem, as possibilidades dele, e eles vão lá, pegam a imagem do livro. Ou seja, aquele agitado, ele quer mostrar que sabe, ele vai lá, vai pegar, mas o quietinho também vai se sentir seduzido pela pergunta, pela proposta. Porque se ele gostou da história mesmo, ele vai participar. Verdade. Agora, e quando o quietinho se transforma 100% no agitadão, hein? Aí é legal, ponto para a professora! Ponto para a professora! Que tirou água de pedra! É verdade. Agora, você sabe que, por exemplo, uma coisa que eu penso, no meu caso, que faço um trabalho que não é o dia a dia da escola, eu faço um trabalho que é uma vez por semana. Quando eu vejo a criança quietinha, e eu vi muitas, né, durante esses anos todos, eu entendi e parti para trazer ela para a atividade pelo personagem. Porque é uma coisa que eu descobri errando, descobri com o tempo. Porque como eu não tinha o tempo de ficar ali tentando socializar, como você falou, eu tinha que fazer alguma coisa daquela criança participar. E aí é que eu descobri como o personagem para a criança é importante. Porque quando você propõe a ele falar como personagem, ele fica tranquilo. Não sou eu, estou falando pelo personagem. Mas aí mas isso ajuda ele daqui a pouco ele vai estar falando como ele. A maneira que eu encontrei de trazer ele para a roda. Porque não tinha como. É aquilo que você falou. Tem aquela criança muito
muito danada e tem aquela quietinha. Então, você passa o tempo inteiro da atividade com as duas. É para que resolver de uma que não sossegue e resolver da outra que não participa. Então, eu acho que É isso aí. chegou uma hora que o que eu consegui fazer e vi que funcionou foi a coisa do personagem. Porque aí, quando você faz alguma atividade com personagem, você sente que aquele quietinho se sente mais à vontade. Então, para poder trazer ele, pelo menos iniciar esse resgate de trazer para junto dos outros, para mim, no trabalho que eu faço, os personagens fazem a maior diferença. É engraçado isso, né? Você... Isso. Você falou dos personagens. Eu fiz um curso com a maravilhosa, admiro de montão, a Sônia Travassos. Uhum. Literatura em sala de aula. Eu fiz esse curso há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo. E eu, nesse curso, tive uma nova visão, que justamente essa que você está falando. Quando a gente trabalha com os personagens, no caso, o que ela colocou para a gente? Ela mostrou atividades que ela realizou, entrevistando os personagens, né? Ela fala muito do sítio, do Pica-Pau Amarelo, os personagens. Vamos entrevistar a Emília. Aí eu falei assim, caramba, vou começar com essa atividade nos livros que eu leio para as crianças, né? Porque vai ser maravilhoso. Então, o que eu fiz? Contei uma história lá e, deixa eu ver aqui, até essa aqui, ó. O pintinho que nasceu quadrado. Bem, a gente pode ver que o pinto, né? Já pela capa a gente pode imaginar mais ou menos, né, o porquê que ele nasceu. É mais ou menos o patinho feio, né? Fala sobre diferenças, aceitação, essas coisas. Vamos entrevistar. Se você fosse o pintinho quadrado, vamos fazer de conta. Aí cada criança era um pintinho quadrado, você entrevistava. Legal. E nisso a criança respondia sobre o que ela pensa sobre as diferenças. Você pergunta sobre os sentimentos dela, as emoções, coisas, né, do livro que você vai instigando e investigando na criança. Nesse momento você descobre várias coisas, porque uma resposta é diferente da outra. E nisso você está trabalhando as emoções, os sentimentos, sem necessariamente ser aquele livro escrito assim, livro para trabalhar as emoções. Exatamente. Livro para trabalhar, livro dos sentimentos. Aquele livro que aparece assim, livro, como é que é? Eu vi esse livro uma vez, a mãe levou para a escola, pediu para eu ler para a criança. O menino, como é que é? O menino que arrumava o seu quarto, a criança educada arruma o seu quarto. Tipo manual. É tipo manual. Isso, tipo um manual. Aí eu pensei, gente, eu não posso ler esse livro. Vai contra os meus princípios. Mas aí, o que aconteceu? A escola falou que eu tinha que ler, porque a mãe trouxe o livro. E se eu não lesse, a criança ia falar para a mãe que eu não lia. E aí, a escola ia perder um aluno por causa de um livro. Aline, lê esse livro, qual o problema? Aí, como é que a gente faz? A gente tem que ler o livro, né? Então, eu li o livro, falamos sobre o livro, e foi assim, para mim, uma experiência triste, porque a gente pode falar sobre emoções, a gente pode falar sobre arrumar o quarto, quer ver? Eu tenho um livro aqui, ó, vou te mostrar. Arrumar o quarto. Não necessariamente arrumar o quarto, né? Mas como é que a gente pode
falar sobre a distribuição de tarefas em casa, sem necessariamente ter uma moral, sem necessariamente estar escrito assim, o menino que arrumava o seu quarto, ou arrumar o quarto depois de brincar, eu nem lembro mais o título daquela história, mas esse livro é fantástico. Quando a Mamãe Virou um Monstro, eu li essa semana. Tá curiosa? Você conhece, Neide? Não, eu só conheço assim do título, mas nunca peguei. Neide, esse livro é fantástico! Os personagens, a evolução de cada personagem. Aqui dá para ver que a mamãe virou um monstro. Né? Mas por que será que a mamãe virou um monstro? Isso é que é o bom do negócio. Isso é que é o bom da... Então, assim, você vai mostrando a história. Eu não sei, tem tempo de eu mostrar? Tem, claro. É uma história maravilhosa. Tem. Maravilhosa. Eu só tirei os Por que a mamãe virou? Tirei os comentários para a gente ver melhor. Tá. Por que a mamãe virou o monstro? Olha só, a mesa, isso aqui é o café da manhã nessa casa. Ela tá recebendo uma ligação. E olha como a casa dela tá. Olha a mesa. Olha a pia. Toda bagunçada. Olha as crianças. Brigando. Então, ela recebe uma ligação que a irmã dela vai com os sobrinhos na casa dela para lanchar lá. Nossa! Então, ela fala para os filhos assim, caramba, eu não tenho nada em casa, não tem comida, ela tem que ir ao supermercado, nem o gato. E as crianças lá continuam brigando, alheias ao problema da mãe. Então, a mãe pede para as crianças fazerem o quê? Ajudar, pelo menos, a organizar o quarto, né? Só que a casa fica toda para a mãe arrumar. Olha lá, a sujeira, a bagunça das crianças também, ó. E a mãe vai arrumando as coisas, caramba, vai ficando sobrecarregada. E sabe o que as crianças estão fazendo? Ela falou para as crianças subirem para arrumar o quarto, só que as crianças nem prestaram atenção, elas foram brincar de acampamento. Olha que bagunça. Estão bagunçando mais ainda. Estão bagunçando mais ainda. Então, essa mãe precisa ir ao mercado, chega lá naquele quarto e vê aquilo tudo bagunçado daquele jeito, pega as crianças, coloca dentro do carro para ir ao mercado. Olha a cara dela, olha a mão dela. Já está se transformando. Está começando a transformação. E as crianças não param de gritar, de brigar. E no mercado é a mesma coisa. Olha a orelha da mãe. As crianças não param de brigar, gritar, até que elas arrumam uma confusão naquele mercado. E um senhor pergunta às crianças se elas não têm mãe. Cadê a mãe de vocês? Vocês estão fazendo uma bagunça dentro desse mercado. E essa mãe já aparece gritando, esbravejando, tô aqui, já é uma monstra, praticamente. Transformada. Ela pega as crianças e, ó, já vai começando a nascer aqui o rabo do monstro. Ela pega as crianças, leva para casa. Aí, quando ela chegou em casa, guardou as compras, foi fazer lá as comidinhas, né, para receber as visitas. Só que as crianças comeram tudo que ela comprou do mercado. Então, ela ficou possessa, essa mãe, e mandou as crianças saírem dali. As crianças saíram, foram brincar, fizeram mais confusão, mas aí depois elas subiram, foram para o quarto, porque viu que a mãe ia brigar com eles. E nisso, elas vão para o quarto e percebem por elas mesmas a bagunça que está aquilo lá. Só que não tem jeito. A mãe vai subir as escadas com aqueles passos pesados de monstro, passo de monstro. De monstro.
Ela chega e as crianças ouviram e se esconderam embaixo da cama. Ela chega naquele quarto e, ó, possessa já. Possessa. E a partir daí, ela perde o controle, grita com as crianças, fala coisas que ela não queria ter falado e depois ela se arrepende. Claro. E nisso as crianças, né, perceberam que ela se arrependeu, que ela realmente estava bem, toda a arrumação da casa estava concentrada nela, estava cansada, exausta, então as crianças resolvem ajudar. Acho que sentiram um pouquinho de pena da mãe, né? Então cada um vai fazendo um pouquinho. E nesse processo, as crianças entenderam que se cada uma fizer um pouquinho a sua parte, fica bom para todo mundo. Ninguém vai ficar sobrecarregado, não é verdade? Então, assim, é muito interessante o desenvolvimento dos personagens e a construção desses personagens, porque em casa, né, eu não sei se as mães têm costumes de dar para os filhos, né, pequenas tarefas de acordo com a idade deles. Porque de acordo com a idade, cada criança pode ter uma tarefa, uma função. Guardar os brinquedos, tirou do lugar, bota no lugar, roupinha, ou coloca no cesto, chegou em casa. Pequenas tarefas pertinentes a cada faixa etária. Claro. Então, através da história, o final é bem legal, muito legal mesmo. E a partir dessa história aqui, eu estou mostrando para as crianças o quê? Várias coisas. Responsabilidade, né? A questão da mãe. E esse livro também serve. Para mim, é uma literatura de alta qualidade, porque ele vai comunicar tanto com o adulto, né? Porque a mãe virou monstro. Na minha concepção, ela virou monstro por culpa dela mesmo. Porque ela não distribuiu tarefas para os filhos. Não, com certeza. Ela ficou sobrecarregada. Ela tem uma parte. A Cláudia está dizendo uma coisa aqui que é verdade. Ela está dizendo assim: Aline, você deveria ter lido esse livro para a mãe da escola antes de tudo. Ela estava precisando tanto quanto as crianças, aquela lá que levou aquele livro. É verdade. Pois é. Eu descobri esse livro esses dias, essa semana. Essa semana eu ainda não tinha conhecimento. Esse livro é excelente para começar uma reunião de responsáveis, né? Para, ao invés da gente fazer aqueles textos, né? Que não eu já fiz muito isso, texto, mas ao invés de fazer os textos, o de otimismo e tal, pegar a história e contar a história em plena reunião. E já começar falando. Olha, pessoal, esse livro aqui é bem interessante. Vamos pensar, né, nessa questão da emocional da mãe, porque uma mãe atarefada também não é nada equilibrada emocionalmente. Com certeza. Com certeza, porque não tem como. Não tem. Vamos pensar na distribuição das tarefas, né? Enfim, as crianças, a gente pensa que não, mas elas amam ajudar, elas amam ser úteis. Elas amam ser úteis. Tem uma criança autista, ela é uma menina, lá no consultório, que certo dia ela chegou toda contente, falando que tinha ajudado a mãe a lavar a louça. Ela tem 7 anos. Ela amou lavar a louça, se sentiu útil. Então, os pequenininhos também podem se sentir úteis, né? Também devem ser úteis, devem ajudar, porque eu vivo dizendo aqui em casa, eu mudei muito a minha fala. Quando a minha filha era menor, eu falava assim, filha,
lava lá a louça para a mamãe, faz isso para a mamãe, até que eu ouvi, não, mas ela não está fazendo isso para você, não. Porque ela também mora na casa, ela também suja a louça. Então, filha, você pode ajudar na organização da casa? Lava a louça, por favor? É, é Então, caramba, a gente também tem que ter cuidado com o que a gente fala, com a nossa frase. Porque ninguém está fazendo nada para a mamãe ou para o papai. Eles estão fazendo para eles também, porque eles também moram na casa. E verdade. é muito gostoso morar numa casa limpa, perfumada, organizada, enfim. Então, o que eu gostaria assim, de falar, que eu acho que eu consegui falar um pouco, né, dessa questão dos personagens, é isso. Que não adianta ler livro com moral, ler livro di- ditatorial, não adianta, porque o resultado não vai ser igual do que você ler um livro que aborda diversas questões, diversos temas, que nos dá a possibilidade de conversar sobre eles, mas não sei, tá intrínseco e ao mesmo tempo explícito, mas não está querendo dizer, não está mandando você seguir a cartilha, está te mostrando o que está acontecendo na realidade daquela criança. É que Que essa é às uma... vezes, eu acho que às vezes até os pais mesmo não param para pensar como as histórias, a literatura podem ajudar eles mesmos. Né? Ao invés de virar uma mãe monstra, começar a chegar a esse ponto, se você vai fazendo, porque a história, a criança, primeiro que ela se interessa pela história. E falar com a criança sobre o que está acontecendo na história, você chega até a criança com num outro caminho que vai evitar muita briga, muita coisa, muito castigo, muita coisa. Então, é porque dá trabalho, eu entendo que dá trabalho, porque aí você vai ter que estar ali com um livro, a criança vai ter que ter fazer a criança ter aquele interesse, fazer com que aquilo vire rotina. Mas eu acho que os pais às vezes não param para pensar como uma história ajudaria muito mais do que uma briga, de repente. É verdade, é verdade. É, você agora me fez lembrar da Karina, que ela é indígena Pataxó. Ela é da página Literatura Indígena Brasil. É um amor de pessoa. E ela conta que lá na aldeia dela, Pataxó, que fica em Barra Velha, Barra Velha, na Bahia, que ela, quando criança dessa aldeia, que ela não mora mais na aldeia, agora ela mora, inclusive, ela é minha vizinha. Tem um monte de vizinho aqui que eu vou descobrindo pelo Instagram. É, Tudo vizinha. Então, ela conta que na aldeia as crianças elas são educadas através das histórias que os mais velhos contam. Eu acho impressionante. Eu falei, gente, por que eu não nasci indígena? Que maravilha, não deve ser, cara. Tu tá ali sentada naquela roda, ouvindo história e aprendendo com a experiência do outro. é verdade. É E, verdade. e diz que as crianças acatam. As Sim, crianças acatam é e a respeitam. questão do respeito, né? Com eles lá realmente isso existe. Mas é porque eu acho que assim, as pessoas não usam mais as histórias porque dá trabalho. Infelizmente, é por isso. Eu acho que, como dá trabalho, é melhor dizer para a criança: vai fazer isso, não faça isso. Aí, aproveitando a sua fala, Neide, eu constato e me certifico cada vez mais do quanto a escola tem uma responsabilidade social muito, muito importante na vida das crianças, porque é a partir da escola que as crianças vão ter acesso às histórias, às leituras, entendeu? Se em casa não faz,
é de responsabilidade da escola. E a gente vê tanta escola aí que não tem contação de histórias. Eu, quando estava fazendo a minha pedagogia, precisei fazer estágios. Caramba, eu olhava assim, mas eu não podia falar nada, porque eu era só estagiária. Então, a estagiária, coitada. O estagiário sempre leva a culpa. É verdade. O estagiário é sempre o culpado. Mas não tinha história. Não tinha história. Tinha vamos colorir, vamos pontilhar, vamos cobrir, vamos... E cadê as histórias? As criancinhas, aquelas mãozinhas pequenininhas, não consegue segurar o lápis e tem que pontilhar, a criança de 3 anos. Aí, na minha página no Instagram, eu coloco, assim, algumas atividades que eu realizo, né? Eu fiz agora, de Dia das Mães, um pote de sorvete que virou um vaso. Caramba, que coisa linda! Eu não fiz nada, eu não coloquei a mão em nada. Mas ficou lindo. Só o laço que eu fiz, né? Só para dar um acabamentozinho. Mas meu marido, quando olhou, ele falou assim, Aline, parece coisa de loja. Eu falei assim, do lixo ao luxo. E nesse processo, a criança, ou qualquer faixa etária, está trabalhando a coordenação motora ampla, fina, movimento pinça, movimento isso, movimento aquilo, psicogênese da escrita, e um monte de coisa. O cérebro, o lóbulo esquerdo, direito, frontal, parará, parará, um monte de coisa que, de teoria, a gente pode aqui falar inúmeras, né? Inúmeras questões. Mas ele está fazendo uma coisa que tem sentido para aquela criança, para a vida dela. É verdade. Né? E está trabalhando coordenação motora. Eu acho que tem que ter sentido, essa questão do pontilhar, vamos cobrir, vamos isso, vamos aquilo, tudo num papel. Eu acho que tem que sair um pouco do papel e ir para a vida, ir para o chão da escola e transformar sucata, como esse seu livro aqui. Toda escola tem que ter, Neide, pelo amor de Deus, dá um jeito de você distribuir, eu no que eu puder ajudar de divulgar, porque a escola tem que ter isso, brincadeiras, resgatar essa questão do artesanato, né? Com rolinho de papel higiênico, eu adoro fazer arte com rolinho de papel higiênico. E é isso, gente, é isso. Realmente tem que ser isso. E eu te digo sempre a questão de que eu admiro muito o professor, porque eu vejo na escola essa possibilidade, eu vejo muito. E como a criança está um tempo, muito tempo lá, quer dizer, vai dividir com a família esse começo, né? Essa coisa da vida, na verdade. Mas eu fico assim muito preocupada com essa questão das histórias e da literatura nas escolas, ainda não ter isso. Porque é ali que você mostra para uma criança que aquilo ali é uma coisa legal para ela, para a vida até. Né? E se não puder estar lá, vai estar onde, né? Porque aí não está lá na escola, não vai estar na família, e vai fazer como? Aí fica aquela coisa que você está falando aí, do ensino ser aquela coisa mecânica, sabe, um absurdo com uma criança muito pequena. Eu acho que a criança muito pequena tem que ter esse cuidado de ver se aquilo que você está fazendo, o que aquilo é para ela. Não adianta querer só porque está dizendo lá que para aquela idade tem que fazer aquilo. Será que aquilo realmente funciona para ela? Tem que realmente pensar no assunto, né? A escola tem esse papel também, eu acho. Embora eu não seja professora, mas eu imagino, porque por conta de ver, porque como eu já fui a muita escola e vou sempre a muita escola, eu presto muita atenção nisso. De como a criança gosta daquilo que você faz interativamente. Ela gosta, ela faz aquilo sem reclamar, sem nada, ela gosta daquilo. Então, eu acho que, de repente, eu também parar para pensar por esse lado, né? Porque fazer só o que está na regra vai ficar difícil. Tem que adaptar um pouquinho. Adaptar um pouquinho. Mesmo a criança pequena, eu fico muito preocupada de pensar
que é aquela criança que é pequena, é ali que começa, gente, é ali que começa tudo. Se ali não tiver um caminho, depois as mães em casa vão virar monstros, como aquela da história, É e, verdade. e realmente vai ser isso mesmo. Lá no seu Instagram tem uma imagem com uma pergunta e uma resposta que eu achei bem legal, que é assim: me perguntaram por que você gosta tanto de crianças. A resposta: porque eu aprendo muito com elas. Mas é verdade. Como se aprende com crianças se você olhar para ela com esse olhar, né, de olhar de ver, não olhar só de passar informação para ela, olhar de ver. Então, eu acho isso, essa coisa de você também estar lá com a criança pensando que você está aprendendo com ela também, não é só ensinando. É a mais pura verdade, eu acho. Não tem outra. É, eu vivi uma experiência, aliás, a gente que é professora, a gente passa por isso sempre, né? Essa questão da criança chamar a outra, ai, de inúmeras palavras, né? O É, bullying, hoje tem bullying, né? Mas é, elas falam que é zoar, elas se zoam, é verdade. né? Os pequenininhos não falam que é zoação, tá? Não é só coisa de fundamental, não. A educação infantil também fala, vou te zoar, hein? Então tem em todo lugar. E eu vivi assim uma questão de zoação, que a criança zoou a outra, e caramba, veio parar nas minhas mãos esse livro chamado Perigoso. Que título bom é esse, hein? Perigoso. Ele conta a história de uma topeira e um jacaré. E essa topeira, ela gostava de etiquetar tudo, ó. Ah, Tudo ela etiquetava, tudo. Até que ela encontrou no seu caminho um jacaré. Aí ela foi etiquetando, ó. Etiquetou incomum coisa, esverdeado, duro, gigantesco, lameado, um monte de palavras. Aí foi chegando na boca do jacaré, afiado, áspero, verde, pintado, comprido. Só que o jacaré, em determinado momento, abriu a boca e a topeira saiu correndo com medo. Não me coma, gritou a topeira enquanto se escondia. Mas a coisa escamosa, toda etiquetada, ah, virou para dormir, né? Aí quando ele acordou, o jacaré, ele começou a se lamber. E nisso que ele está se lambendo, ele está comendo as etiquetas. E a topeira falou, não coma, pare com isso, você não pode comer minhas etiquetas. E o jacaré tá lá, ó, comendo tudo, se deliciando. Até que a topeira, falou, já chega, você é uma coisa nojenta, escamosa, esburacada, gulosa e malcriada. Nem conhece o jacaré, né? E a topeira já foi tirando suas conclusões, já foi falando o que ela queria dizer do jacaré. com certeza. Só que o jacaré, ele começou a chorar, tadinho. Aí uma enorme lágrima escorreu pela sua bochecha, e depois outra e outra e muitas outras. E a topeira ficou com pena e se sentiu envergonhada, envergonhado. Só que a coisa escamosa, né, colou uma etiqueta na barriga. E nisso, a topeira escreveu uma cartinha para a coisa escamosa, falando: eu peço desculpas também. Houve um breve silêncio constrangedor e Bob começou a escrever uma nova palavra em outra etiqueta, ou seja, a topeira começou a escrever a palavra. Olha, Deixa eu ver o que dá para ver. Amigo. amigo, Amigo. Legal.
Isso deve dar muita história na sala, com as crianças deve se render muito, não? No final, ele colocou várias etiquetas legais. É engraçado, amigável, único, amável, generoso. Ou seja, eu preciso brigar com aquela criança, dizer que ela está errada. Não faça isso que você está errado. A criança já recebe o não, não, não constantemente. Muito não, É verdade. muitos não. Então eu pego, conto uma história dessa, né, para aquela criança, e serve até para gente, Ah, adulto. com Quando a certeza. gente olha para aquela pessoa e já se adianta, ih, não fui com a cara dela, mas nem conhece. É verdade. É assim mesmo. Eu nem conheço aquela pessoa, como eu vou dizer que eu não fui com a cara dela, não gosto do jeito dela, não gosto. Ih, meu santo não bateu. Não é assim que a gente adulto fala? Com certeza. A criança também é assim, ela não conhece a outra e já vai colocando apelido, já vai dizendo que não gosta, que não é amigo, que não vai emprestar, porque é isso, porque é aquilo que ela aprende com adulto. Então, você lê um livro desse, caramba, você está desconstruindo aquela criança todinha, Exata. Exatamente. desconstrói e É, começa a construir com novas visões. E isso também vai dizer para mim que não é uma questão política. Você não está trabalhando política também com a criança. Está trabalhando política, porque você está trabalhando a percepção dela, a mudança de opinião. Você está fazendo ela enxergar o que é realmente verdade ali, né, no é, contexto. é. Porque como é que você pode dizer que não gosta de uma coisa que você não conhece, que você não experimenta e tal? Então, fala para mim, Neide, a literatura é ou não é rica pra caramba? Não é uma Muito, forma maravilhosa de... muito. No caso da educação infantil, das crianças menores, eu acho que ajuda demais. Muito, muito, muito. Porque você vai dizer para ela que é para fazer aquilo, você vai dizer hoje, vai dizer amanhã. Então, o lúdico ajuda a criança a entender. Então, não tem outra forma. Eu acho que realmente as histórias e os personagens, para esse tipo, para os pequenos leitores, são fundamentais. Né? Eu acho que não tem outra forma de você porque não tem, você vai passar a vida inteira dizendo não, se você não utilizar as histórias para a criança entender aquilo. Então, eu acho que é fundamental. Agora, eu acho que eu consegui mostrar assim só um pouquinho do que eu quero dizer lá no meu perfil, né? Que eu acredito no poder potencializador das histórias. Uhum. Eu acho que assim um pouquinho, acho que eu consegui mostrar o porquê. E a partir dessa história, eu como professora posso trabalhar muitas coisas. Eu posso trabalhar com brincadeiras, claro, evidentemente que eu vou trabalhar com brincadeiras, né? Posso trabalhar as artes, posso trabalhar novas histórias em cima dessa. Quais aventuras será que o jacaré e a topeira viveram a partir daquele momento que um descobriu o outro? Ou um descobriu no outro uma amizade, uma bela amizade. Então, a gente vai ampliando as experiências leitoras a partir disso aí, das brincadeiras, das artes, da literatura, né? Dá até das perguntas que eles fazem, porque o bom da história é exatamente as questões que eles levantam. Aí você, inclusive, vê qual o caminho que eles estão levando a história. E isso é deixar realmente a criança falar, né? Mostrar a história e deixar eles participarem. Eu acho que não tem outra forma. Então, eu acho que falar de personagens literários, é isso que eu te falei antes e vou repetir agora. Não tem como falar de personagens literários sem falar desses personagens, da experiência com as crianças muito pequenas, com os pequenos leitores, porque eles é que vão ser os leitores lá para frente. Então, é para poder a gente parar para pensar como é importante, né?
Então, realmente é legal falar da pessoa que já é adulto, que já tem toda uma formação. É legal, mas é legal também falar lá do começo, porque é aqui que está o começo, não tem como fugir disso. Então, eu fico muito feliz de você ter vindo. Eu te falei que era importante, e é importante falar disso por isso, porque é onde tudo começa, e eu acho que quem tem que falar é quem tem a experiência, né? Porque quem não tem, a gente imagina o que acontece, mas quem está lá na sala de aula, os pequenos leitores, é que sabe realmente o que funciona e como funciona. Então, eu achei que foi como eu te falei que ia ser, muito bom e necessário. Eu acho que esse tema tinha que ter essa parte. Muito, muito, muito interessante. Tem alguma outra coisa que você quer falar? A gente se despedir? Tem mais alguma coisa que você queira colocar? Ai, eu acho que eu já falei bastante, né? Mas é E necessário. eu quero uma coisa que eu preciso falar é dizer sempre que é um prazer enorme conversar com você. Eu te admiro muito e desde o dia da nossa primeira troca de mensagem, eu já fui muito feliz, né? Quando você aceitou participar, tá lá juntinho no clube de leitura. E essa admiração já vem há algum tempinho das lives que eu assisti suas, e você me trouxe uma felicidade enorme quando aceitou participar da live comigo. E, enfim, eu sou muito grata pela sua amizade, estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você e com quem ficou aí até agora, porque eu estou olhando assim, caramba, a gente conversou muito. Necessário, é É, necessário. agradeço a atenção de todos, a presença, a companhia, a sua amizade, Neide, você mora no meu coração. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo, e vai ficar gravado no Instagram, quem não pôde vir vai lá dar uma olhada, que é realmente necessário. E eu só queria avisar que a gente ainda vai ter em maio mais 3 lives, vai ser as próximas 3 quintas-feiras, às 18 horas, a próxima vai ser, Ai, a- você vai ter que ter, deixa eu dar um beijinho. você está trabalhando, você vai ter que ter gravado. É, A próxima quinta vai ser com Paula Piano Simões, uma autora que a gente conhece há algum tempo, ela é do Tigrito também. No dia 20 vai ser Mercedes, que está aí com a gente, está sempre com a gente, ela vai vir falar dos personagens preferidos dela e do livro dela, inclusive. E legal, na última quinta-feira vai ter Sandra Ronca, que é uma autora e ilustradora maravilhosa, eu acho que também vai ser maravilhosa. uma conversa ótima. Então, obrigada mesmo e muito, muito feliz por você. Obrigada, meninas. Mercedes, obrigada, um beijo. Obrigada Ai, a todo mundo que ficou aí. Mercedes, eu quero conhecer seu livro, Mercedes. Meninas, obrigada. Um beijo, Cláudia, Jaira, Rose. Jaira, tá todo mundo aí. Cláudia, Jaira, Mercedes, todo mundo aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Aline. Foi bom demais. Eu te falei que ia ser. Beijinho. Tchau, tchau. Beijo, beijo, Neidinha. Tchau.